da igreja, abra a Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Quem for achando pode se colocar de pé. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Amém? A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, e prezo do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pela paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. O 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Pode tomar seu assento glorificando a Deus. De fato, se a gente for entender um pouco, Paulo aqui está dando uma orientação muito clara à igreja, identificando que somos um corpo e a cabeça é Jesus. E como um corpo, somos formados de membros e cada um desempenha uma função de acordo com aquilo que Deus quer. E aqui nesses versículos, Paulo suplica que a gente anda segundo aquilo que Deus nos chamou. Que não andemos como a gente quer, mas de fato assim como Deus deseja. Porque foi Deus que nos escolheu e não a gente que escolheu a Deus. Delegando isso, que Paulo olha para todo mundo e fala assim: olha, vocês são a igreja, mas tem que ser segundo o que Deus quer, segundo a vontade de Deus. Se a gente for acompanhar os versículos, ele até expressa como que tem que ser. E ele diz: humilde, calmos, paciente, suportando uns aos outros com amor. E se eu for lembrar desses tópicos, a gente vai ver que a gente tem que ser humilde, porque Deus não escolheu ninguém para ser soberbo. Deus não escolheu ninguém para ser maior do que ninguém. Igual o Osmar falou um certo dia, que aquele que é maior, chamado por Deus, é o menor porque tem que servir. Jesus era mestre, só que ele lavou o pé dos discípulos. Jesus era rei, só que ele desceu e se fez homem e viveu na terra. Ou seja, a gente tem que ser humilde. O nosso coração não pode estar voltado às coisas terrenas, onde a gente chega dentro da igreja e fala: eu sou alguma coisa de nome, eu imponho respeito sobre outros. Não, a gente tem que ser humilde. E isso Paulo muito bem expressa acerca da igreja. O segundo ponto é a gente ser calmo, porque às vezes tem situações que acontecem no meio cristão que, se a gente não for calmo, a gente chuta o pau da barraca e acabou por isso. Se a gente não for calmo, a gente deixa tudo de lado. E de fato, ser crente hoje em dia é difícil. Ser cristão hoje em dia é difícil. Por isso que Paulo nos expressa muito bem isso, que devemos ser calmos, segundo aquilo que Deus nos chamou. No terceiro ponto, ser paciente, que seria o quê? Se Deus nos chamou, se Deus nos pegou do mundo, colocou dentro da igreja, a gente tem que entender que quem manda é Deus, quem comanda é Deus, quem faz é Deus. E a gente tem que ser paciente para esperar em Deus, porque muitas das vezes aquilo que a gente quer alcançar torna-se maior daquilo que Deus quer. Ou seja, tudo aquilo que a gente projetar no coração, a gente tem que esperar em Deus. Temos que ser calmos e pacientes em Deus. Porque eu desejar alguma coisa no meu coração é muito fácil. Eu querer alguma coisa no meu coração é muito fácil. Mas e aí? Eu tenho paciência em Deus para se concretizar? Tem promessas que Deus faz a pessoas que demoram anos. Lembra de Abraão? Sai do meio da tua parentela, vai para onde que eu quero que você vá. Depois de muitos anos se concretiza tudo aquilo que Deus projetou. A gente tem que ser paciente. Não podemos querer
apressar a Deus acerca de alguma coisa, ou falar, Deus, ou o Senhor faz agora, ou eu desisto de tudo. A gente tem que aguardar no Senhor. O próximo ponto fala acerca do amor, onde a igreja, membro por membro, tem que suportar uns aos outros com amor. Não é com ignorância, não é com ódio, não é com braveza, é com amor. Porque Jesus viu os pecados nossos, Ele sofreu por amor, Ele se entregou por amor, a cruz foi por amor. Deus olhou lá fora, te viu todo estragado no pecado e falou, te amo. É por amor. Não tem como a gente fugir disso. E quantas vezes a gente vê dentro das igrejas, aí fora, que o irmão olha para a cara do outro e fala assim, eu não gosto de você porque você é chato. Eu não gosto de você porque eu não gosto. Tchau. Cadê o amor? Cadê o amor? Deus é amor. E aí, como é que vai ser? A gente tem que suportar uns aos outros, conviver uns aos outros com amor. E Paulo aplica isso daí a todas as igrejas. Não é só na Filadélfia, não é só lá na Assembleia, em todas as igrejas, com amor. O próximo ponto, se a gente for decorrer acerca disso, a gente vai entender que Paulo faz tudo isso e ainda apresenta como um só corpo, uma só esperança, um só Deus, um só batismo, um só Espírito. Ou seja, não existe outro Deus além de Deus. O que estão falando lá fora é que o homem manda em si mesmo, Deus nem é tão poderoso assim, Deus não tem todo o poder para abençoar. Chega na Bíblia, é um só Deus, um só Espírito. Peraí, vamos com calma. Tem igrejas lá fora que se tornou liberal, pode tudo. A Bíblia mais não comanda aquelas igrejas, a Bíblia não rege mais aquelas igrejas. Ah, mas é o amor. O amor que é expressado na Bíblia é debaixo das condições de Deus. Ou seja, ou é o amor de Deus, ou não é nenhum amor. E quando a gente chega nos últimos versículos do qual a gente leu, expressa um só Deus, um único Deus. E ainda no final do versículo 6, fala em todos. Todos quantos que estão na igreja se tornam templos de Deus, se tornam casas de Deus. Quando a gente levanta a mão para aceitar Jesus, a gente não está dizendo, eu só quero Jesus hoje. A gente está falando, por mais que eu queira viver aqui, eu renuncio tudo quanto eu tenho e falo, Jesus mora aqui dentro. E a gente levanta a mão e fala igual Paulo, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, um só Deus, dono do seu coração. Porque o nosso coração pode ser considerado como um trono, onde Deus se assenta. Mas muitas das vezes dentro da igreja tem trono vazio. Muitas das vezes dentro da igreja tem trono que não se assenta mais Deus. Não se coloca mais Deus no centro. Onde a gente começa a colocar coisas dessa terra para se assentar no lugar que é de Deus. E a gente troca um só Deus, um só Espírito, por muitas coisas que estão aqui na terra. A gente tenta preencher o vazio que só Deus completa com coisas momentâneas. Quanto que vale mais? O que vale mais? 60, 90, 100 anos na terra? Ou uma eternidade no céu? Já parou para pensar quanto seria uma eternidade? Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Eternidade não tem começo nem fim. Agora imagina a gente trocar algo eterno por 100 anos na terra. Tentar colocar dentro do nosso coração sentimentos passageiros. Ah, mas é o namoro que nos sustenta, o casamento que me mantém de pé, é os bens materiais que me fazem prosseguir. E Deus, está onde? Temos tirado Deus do nosso coração? Temos esquecido dos princípios? Porque a Bíblia diz que Deus não divide. Deus não divide. Não porque Ele é mau, não porque Ele é um Deus ruim, é porque Ele te ama, Ele tem ciúme de você. Acha mesmo que Deus te tirou do mundo do pecado, da convivência do pecado, para ficar te dividindo com o pecado novamente? Não.
Ele te chamou porque Ele quer assentar no seu coração e fazer morada. Quando eu comecei a ler acerca de um só Deus, um só Espírito, um só batismo, eu comecei a entender. Ou a gente se entrega por completo a Deus, ou a gente está vivendo uma vida completamente falsa. Porque muitas das pessoas que sentam na igreja ainda não têm um relacionamento com Deus, ainda não conhecem a Deus. Porque quem conhece a Deus entende os mistérios, entende que Deus se manifesta através da palavra, do louvor, ou até mesmo quando alguém é tomado pelo Espírito Santo e começa a marchar, profetizar, falar em línguas, você sabe que é Deus. Por quê? Porque essa pessoa deu um lugar para Deus morar no coração. Só que tem gente que ao chegar na igreja, em vez de abrir o coração, como foi falado no versículo aqui, bate e será entregue. Seria mais ou menos assim: eu saio lá de fora, chego na igreja e abro meu coração para Deus entrar. Aí sim eu posso declarar um só Deus, um só Espírito a qual eu sirvo. Não o mundo que está fazendo morada no meu coração. No porquê essa geração está sofrendo tanto com depressão, ansiedade, vazio dentro da alma, porque não abre o coração para Deus. Eu não vim aqui pregar hoje para falar você é errado, não. Eu só vim abrir o que a Bíblia diz. Abre o seu coração para Deus e Ele faz morada. Abre o seu coração para Deus e Ele vai projetar tudo daqui para frente. Se você não depender de Deus, vai depender do quê? Eu vou depender do carro. O carro quebra, a moto quebra, casa desmorona, família às vezes é destruída se não tem base em Deus. E Deus? Deus quer? Deus se magoou? Deus é destruído por alguma coisa? Não. Então, se a gente colocar Deus assentado no nosso coração, a gente vai entender que servimos um Deus poderoso, que pode fazer, desfazer, cortar, cessar e ainda mais te abençoar. A prioridade que existe hoje dentro das igrejas, será que estamos deixando Deus assentar no coração, ou pelo sentimentalismo humano a gente está deixando Deus de lado? Será que de fato Deus está em todos os corações? Eu ouvi uma frase que fala: Deus fala com todos, mas nem todos falam com Deus. Qualquer um pode dobrar o joelho e falar: Deus, eu estou aqui, eu quero fazer uma oração, beleza. Mas se o seu coração não estiver voltado a Deus, como você vai comunicar com aquele que você nem conversa? Como você vai se comunicar com aquela pessoa que você deixa de lado e só prioriza na hora que tem que vir para o culto, na hora que tem que colocar roupa, tem que se arrumar? Eu vou para o culto, lá eu falo com Deus, mas em casa se esquece de Deus. Eu gosto de pensar que aqui no culto a gente transmite aquilo que a gente tem em casa. Aquilo que a gente é cheio lá fora, a gente entrega aqui dentro. Só que pelo normalismo do pecado, pelo não tem problema, Deus nunca vai te julgar, não tem problema, é o amor. Cadê Deus operando? As igrejas mudaram? Não. Os pregadores mudou? Não. A palavra ainda é a mesma, é os mesmos louvor. Mas por que não tem mais efeito em alguns lugares? É porque tiraram Deus e estão tentando completar aquilo que a carne quer. Gálatas fala acerca da guerra entre a carne e o espírito. Ou seja, se o espírito não está dentro, está vazio ou está cheio de carne. E Jesus muito bem uma vez falou que quando um demônio sai de uma casa, ele vagueia e não achando repouso, volta e traz 7 piores. E aí? É tempo de deixar a casa vazia ou tentar colocar Deus o máximo possível dentro dos nossos corações? Será que a gente tem deixado ficar o que no nosso coração? A bebida? A bebida é um momento. A droga também é um momento. Dinheiro acaba. Aí a casa é destruída. Carro quebra. Eu vou mais além. É a empresa pode falir. E aí? Onde está Deus? Será que a gente só procura Deus quando está tudo dando errado? Será que a gente quer Deus só quando tudo está dando errado? Será que a gente precisa de Deus só quando a gente está no fundo do poço
mas quando Ele levanta a gente pode esquecer dele? Está certo esse pensamento? Eu estou pregando isso porque quando Deus começou a falar comigo, eu comecei a entender que muitas das vezes a gente não tem tempo com a Deus porque a gente não quer. Porque quando sobra um tempo, ou a gente está no celular ou está resolvendo coisas materiais. Se a gente não tem tempo para Deus, como diz que somos cristãos, como que a gente quer operar maravilhas no nome de Jesus? Como é que a gente quer proferir milagres no nome de Jesus? Quer pregar no nome de Jesus, sendo que a gente não tem nem tempo para Ele? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado a Deus? Quanto tempo você tem dedicado a ler a palavra? Mas é chato ler a palavra, mas é a única que liberta e salva. Quanto tempo você tem fugido do pecado? Falado, não, eu não quero mais o pecado, mas eu quero um Deus que mora no meu coração. Eu quero só um Deus dentro da minha alma. E acerca disso, olhando nesse ponto de um só Deus, eu lembro muito bem da história de Jó. Foi provado, foi tentado, perdeu casa, perdeu filho, perdeu tudo, só ficou a esposa. A esposa olha para ele e fala assim: ó, que teu Deus fez contigo, amaldiçoa ele e morre. Aí Jó, todo quebrado, todo, só o carro, ele olha para ela e fala assim: ah, meu bem, tu não conhece, tu não sabe, você não entendeu o mistério, porque Deus me deu, mas Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que a gente tem esquecido do bendito seja o nome do Senhor e ficado só com Deus me deu? Se Deus te deu casa, Ele pode tirar. Deu carro, moto, apartamento, empresa, Ele pode tirar. A única coisa que não sai é a presença. Eu amo aquele louvor, a bondade de Deus, porque expressa não coisas materiais que a gente tem na terra, mas o sentimento que tem aqui dentro. Será que a gente acorda todos os dias e fala: te amo, Deus? Será que quando vamos deitar a gente fala: te amo, Deus? Quando a gente está tendo uma porta aberta, a gente fala: obrigado, meu Senhor? Te amo, Deus? Ou não? Ah, não, é só quando dá certo você vai olhar para você e falar assim: obrigado. Quando está dando tudo errado, me socorre, Deus. E o processo do deserto? Vai se esquecendo quem é Deus? O Deus que te guia no meio do deserto é o único que vai chegar com você até o final. As coisas materiais ficam. Porque o deserto é só uma parte do processo, porque o propósito é com Deus. O começo também é com Deus. Ou seja, um só Deus, um só Espírito. Quantas das vezes a gente se pega na madrugada chorando e fala: ah, se fosse diferente. Quantas vezes você se pega no canto falando: ah, Deus, e agora? Deu tudo errado, eu estou ansioso, depressão bateu, e agora? Lembra de Davi? Ele tacou pedra assim na cabeça do gigante. Só que antes de ele chegar no campo de batalha, o gigante olha para ele e fala assim: eu sou um cachorro para você vir com pedras e paus na minha direção. Ele olha e fala assim: eu não estou indo sozinho, eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou indo no nome daquele Deus que me chamou. Ou seja, se somos cristãos e mantemos princípios, Deus tem que estar assentado no nosso coração. Deus tem que estar fazendo habitat aqui dentro do nosso coração. Porque se Deus não está, a consequência é terrível. A gente chega em Apocalipse, vê que vai ter um julgamento, vê que vai acontecer alguma coisa. A gente vê que tem pessoas que vão para o inferno: ladrão, fornicador, pessoas que não aceitaram Jesus, que descartaram o Evangelho, vão para o inferno. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Só que o mais triste, o ponto mais triste, é as pessoas que hoje em dia têm uma oportunidade de estar com Jesus e por ignorância faz assim, ó, pega o pecado, esquece de Jesus. O mais triste é ver cristão jogando a sua vida fora e naquele último dia sendo lançado ao lago de fogo. Mas Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é perdão, sim. E por que a gente não se arrepende? Por que a gente não pede perdão e fala: Deus, me perdoa, Deus, faz novo, eu não quero viver mais essa vida.
Eu não quero mais esse caminho. Um só Deus, um só Espírito. Será que a gente tem que buscar a Deus dessa tal forma? Será que a gente tem que clamar a Deus? Ou a gente só funciona na hora do culto? Ou a gente só pega a brasa aqui no meio do culto? Quando o louvor está bom, aí sim eu dou glória a Deus. Quando a pregação está de fogo, meu Deus, Deus está aí. E dentro de casa, e na vida lá fora, a gente tem que conviver em cima de um mundo. A gente não pode se corromper com ele, mas a gente tem que viver lá fora. E aí? Os tempos estão se findando, o cerco está fechando. Mas e aí? Deus está no seu coração? Deus está fazendo morada? Porque você pode ter certeza que onde Deus faz morada, se você perguntar, você tem medo de ir para o inferno? A pessoa fala, não, eu estou salvo, eu entreguei minha vida a Jesus, Jesus está aqui dentro, como que eu vou para o inferno? Será que a gente tem deixado espaço para o Espírito Santo? Porque muitas das vezes, culpa de muitas escolhas são nossas. Por Deus não estar sentado aqui dentro, a gente toma muitas atitudes e esquece de consultar primeiro a Deus. Se a nossa vida não é regida por Deus, a gente está vivendo só na carne. Se Deus não está no controle de uma situação, aí é ponto para se preocupar. Porque se Deus não está no controle, aí sim está tudo perdido. Mas quando Deus assume o trono que é aqui dentro, pode dar errado, pode até parecer que está acabando, mas Deus está no controle. Aquele que entrega a sua vida para Jesus, pode ter certeza que a prova é um momento, porque Deus está no controle. Deus ainda vai guiar, Deus ainda vai salvar, Deus ainda vai transformar. Uma pergunta que eu deixo para a igreja: você vai deixar espaço para Deus ou para as coisas desse mundo? Quanto tempo mais você vai perder lá fora e deixar de ver aquilo que Deus tem para a sua vida? Deus só cumpre na vida de uma pessoa algo quando aquela pessoa decide deixar Deus cumprir. Paulo antes era Saulo. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele fala: opa, estou no caminho errado. Ele se torna Paulo, começa a pregar, é açoitado, é perseguido. Só que ele mudou a vida dele. Ele mudou e entendeu, falou assim: se Deus não estiver aqui dentro, nada posso, eu não consigo nada. Se não for o Senhor guiando a vida de Paulo, ele não seria um dos maiores pregadores, ele não seria um dos maiores depois de Cristo. O ponto dessa mensagem é: teu coração está cheio do quê? Você tem se alimentado do quê? Como diz Osmar, o seu algoritmo é qual? O que tu anda vendo no celular? O que tu anda conversando no celular? Com quem você tem conversado lá fora? Porque palavra, quando entra aqui, faz uma emboleira aqui dentro. Cuidado para não ser incentivado lá fora. Crie raiz na palavra, crie raiz em Deus e tenha Ele aqui dentro, para que seus sentimentos, os seus pensamentos não sejam conduzidos por quem está lá fora. Quantas vezes tu já pegou se quebrando, chorando, falando: Deus, por que o Senhor não operou na minha vida? Agora, se Deus fosse ignorante, ia falar assim: tu não dá lugar para mim, e aí? Não abre espaço para mim, quer que eu faça o quê? Mas Deus é misericordioso. Deus é tão bom, Deus é tão bom, que mesmo a gente se esquecendo deles por muito tempo, Ele não esquece de cada um. Ele não esquece da promessa que derramou sobre a tua cabeça. Ele não esquece do projeto que está reservado para a sua vida. Ele não esquece de tudo aquilo que Ele prometeu para cumprir na sua vida. O ponto é: será que a gente tem deixado de entrar? Será que a gente tem deixado de fazer? Será que a gente tem buscado Ele? Será que a gente tem se enchido de Deus ou das coisas que estão lá fora? Para chegar no final dessa mensagem, bem no final, um só Espírito, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só Pai. Deus é tudo isso e muito mais coisas.
Quer mais o que de Deus? Eu quero ser abençoado. Pede para Deus. Eu quero que abra uma porta. Pede para Deus. Eu quero que aconteça algo na minha vida. Pede para Deus. Mas antes de pedir, coloque o seu coração em Deus e deixe Ele fazer morada na sua vida. Porque eu tenho certeza que quando a gente deixa Deus entrar e Deus fazer do jeito que Ele quer, tudo se transforma em algo novo. Tudo modifica para algo novo. E Paulo ainda expressa que somos membros de um corpo e devemos viver em comunhão, porque o Espírito da paz, o Espírito Santo, traz a paz. Não briga, não fofoca, não panelinha no meio do povo para desarmar a igreja. Nunca foi. Eu tenho certeza que se todas as igrejas fossem deixadas espaço somente para Deus no coração de muitos, as igrejas não estavam quebrando desse jeito. Eu tenho certeza que se todo mundo abrisse o coração para Deus, Deus ia entrar e a igreja ia viver em uma harmonia e comunhão. Mas infelizmente tem gente que tem um coração duro. Tem gente que tem um coração difícil de ser lidado. Está até na presença de Deus. Sente até os mistérios de Deus. Escuta até Deus falar. Mas não penetra no coração. Tem um coração de pedra. Não deixa Deus entrar. Algo que eu quero entregar para toda a igreja. Mas eu sou cristão faz muito tempo. Beleza. Eu já aceitei Jesus. Beleza. Abra o seu coração e deixa Deus fazer. Não coloque a mão naquilo que Deus está fazendo. Deus não precisa da sua ajuda para te abençoar. Não tente ajudar a Deus. Deixa Ele fazer. Deixa Ele cumprir. Deixa Ele prometer. Deixa Ele levantar. Deixa Ele exaltar. Porque Deus te ama. O amor de Deus te resgatou do pecado. O amor de Deus te salvou da mão do inimigo. O amor de Deus te livrou da seta de Satanás. O amor de Deus te resgatou de tudo aquilo que te fazia mal. Você está na presença de Deus. Ele te ama. Deus te ama. Ele tem propósito na tua vida. Ele tem algo para cumprir na sua vida. Só que você tem que deixar Ele entrar. Você tem que deixar Deus fazer morada no seu coração. Não só segunda, não só terça, não só quarta, mas todos os dias. Porque é tão bom você estar na presença de Deus, acordar e falar assim: Deus, eu te amo tanto que hoje eu vou dar lugar para o Senhor fazer. Deus, eu te amo tanto, toma conta do meu coração. Porque Deus vai te usar para levantar muitas pessoas. Deus vai te usar muito, se você deixar Ele habitar no seu coração. Deus quer transformar a sua vida. Ou seja, abra o seu coração e deixa Ele fazer do jeito que Ele quer. Abra o seu coração e deixa Ele te usar da maneira que Ele quer. Mas eu não prego bonito, não canto bonito, não faço nada perfeito. Deus está te usando. Ele está transformando. Se Deus olhou para você e falou assim: eu tenho promessa na tua vida, eu tenho promessa na tua vida, Ele não está te vendo hoje, mas Ele está te vendo lá na frente. Quantos hoje pregam a palavra de Deus, mas quando Deus liberou a palavra, falou assim: não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada. Mas Deus é onipresente. Da mesma forma que Ele está aqui, Ele já está lá 10 anos na frente te usando. Da mesma forma que Ele está aqui, Ele já está com você lá na frente, tocando na sua vida, transformando a sua família. E algo que o Espírito Santo colocou no meu coração é: se você deixar Ele entrar, tudo se faz novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem que retribuir o amor dele. Porque o que colocou Jesus na cruz foi o amor. O que levou Jesus a entregar a vida dele foi o amor. O que fez Deus olhar para você e falar assim: eu te quero, eu fiz promessa para você, foi o amor. Muitas das vezes é difícil prosseguir. Muitas das vezes dá vontade de parar. Muitas das vezes dá vontade de desistir de tudo. Mas Deus te ama tanto
te ama tanto. Imagina quando a gente falasse: Deus, eu não quero fazer mais nada. Ele olhasse e falasse: tá bom, eu escolho outro. Mas quando a gente fala: Deus, eu não consigo, é como se Ele pegasse a nossa mão e falasse assim: mas quem te chamou fui eu, quem te levantou fui eu, quem te escolheu fui eu, quem te buscou fui eu. E algo que eu quero liberar para toda a igreja: Deus vai cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Tome posse dessa palavra, porque alguém pode olhar na sua cara e falar: você não vai, você não consegue, você não pode nada. Mas você vai olhar de volta e falar assim: eu não posso, mas o Deus que está comigo pode todas as coisas. O Deus que está comigo vai me levantar, vai me guiar, vai me proteger de todas as ciladas do inimigo. Deus vai cumprir na minha vida, porque meu coração está voltado a Ele. E para finalizar, abra o teu coração, deixa Deus morar, deixa Deus transformar, e mude as suas escolhas. Mude as suas escolhas. Se preciso for, vou mais além. Mude suas amizades. Se for preciso, mude as pessoas com quem você conversa. E se for mais além, deixe de conversar com pessoas por amor a Deus. Eu gostaria que todo mundo colocasse a mão sobre o coração, porque é no coração que Deus faz morada, é no coração que Deus toca. Coloca a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Ah, mas eu estou preocupado com o que vai acontecer, o que vai ser falado. Calma. Feche seus olhos, toca no coração e fala assim: Deus, fala comigo. Você não saiu da sua casa hoje para voltar do mesmo jeito. Você pediu resposta de Deus e Ele vai te entregar hoje, amém? Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração e vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de graça, de poder e misericórdia, sei que eu não posso nada, eu não tenho nada para entregar à tua igreja, Pai, mas o teu Espírito Santo tem. O teu Espírito Santo pode fazer muito e muito mais, Pai. Eu creio em tudo aquilo que o Senhor tem prometido a cada um, Pai. Eu sei que o Senhor faz morada no coração de cada um, Pai. E cada um que se encontrar aqui hoje, sedento da tua presença, sedento do teu Espírito Santo, Pai, enche, purifica. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que toda maldição caia por terra, que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Pai, purifica cada alma, cada coração aqui, Pai. Pai, se alguém tem algum sonho a ser realizado, seja com Ele, Pai. Pai, se alguém tem algum projeto planejado para esse ano, Pai, eu profetizo que vai acontecer em nome de Jesus. Mas, Pai, o mais essencial, que a sua presença esteja em cada coração, que a sua presença habite em cada coração, que cada coração